no seu entender, ao seu ver, dentre as áreas esportivas diversas, quais são as que estão precisando mais, né? Mostram uma demanda mais efetiva, maior, de contribuição da legislação para sua melhoria, para seu desenvolvimento. E a outra é sobre governança de clube de futebol. A desgovernança é tão percebida, tão escancarada, não é, do Brasil. A gente percebe coisas escabrosas todos os dias, na imprensa esportiva, né, nas melhores resenhas, televisão, internet, etc. Tal, coisas, inclusive, existem certos conteúdos de resenhas que retratam o que está acontecendo na realidade de gestão de clube de futebol, que parecem programas humorísticos, porque a gente chega a duvidar se aquilo é realidade, e o pior é que é realidade. Então, face a essa desgovernança tão grande, em que é que a legislação, Vicente, pode, com sensibilidade, né, com critério, com muita acuracidade, como é que pode contribuir para a melhor responsabilização, transparência da gestão desse clube de futebol? Ótimas perguntas, Wilson. Vamos lá, sobre governança, né? Como eu falei na última resposta do Ivan, existe uma limitação do poder legislador do Estado em relação ao esporte sobre a questão da autonomia das entidades esportivas. Então, assim, e se avançou muito nesse sentido. Até eu lembro, né? Enfim, tem a Lei Pelé, né? Que já estabeleceu algumas regras de governança, várias regras de governança interessantes, mas, assim, conectadas a entidades que recebessem recursos públicos de alguma natureza. Então, todo o esporte olímpico brasileiro, 99%, né, não de todo, mas sei lá, 99% do esporte olímpico brasileiro recebe recursos públicos, né, seja clubes, formadores, né, do esporte olímpico, seja federações e confederações nacionais. E quando você dá recurso público, aí sim, aí o Estado pode colocar requisitos. Ele pode dizer, ó, eu estou te dando dinheiro, né? Eu estou transferindo esse recurso que o Estado teria aqui para fomentar educação e esporte, e estou delegando para um privado, para uma entidade privada, né? Um clube, uma federação, etc. Estou repassando esse recurso, mas como é um recurso público, eu posso falar, olha, você vai ter que gastar você vai ter que gerir dessa forma. Não exatamente comprar isso, comprar aquilo, né? Não chega a esse ponto. Mas você vai ter que atender determinados requisitos de transparência, de governança, né? Um manual de compras, por exemplo, né? Você vai ter que prestar contas depois. Existem regras eleitorais. A eleição tem que ter um determinado colégio eleitoral representativo, com atletas, árbitros, treinadores. Existe uma questão dos mandatos eleitorais, você não pode ter uma reeleição excessiva, as atas eleitorais têm que ser transparentes, então você estabelece uma série de regras de governança e transparência, mas para entidades que recebem recursos públicos. No futebol, a lei do Profut trouxe várias inovações nesse sentido, tá? Também vinculadas à questão do recurso público, porque era uma lei que fazia um refinanciamento fiscal das dívidas tributárias dos clubes de futebol, e todos eles tinham dívidas, né? Ou quase todos. Eu acho que Palmeiras, um ou outro que não precisaram aderir ali ao Profut. Mas, enfim, a esmagadora maioria. E aí o Profut trazia algumas regras de governança também, né? Regras muito interessantes, governança e transparência, também vinculadas a essa questão do recurso, né? De recebimento do recurso, seja de forma indireta, através de mecanismos tributários, né? De refinanciamento de dívida. E ali no Profut foi meio testado esse limite. Tinham regras do Profut que estabeleciam punições esportivas, como rebaixamento para clubes que tivessem inadimplentes, né, que não mostrassem que estavam ali em dia, né, seus colaboradores, que tinham, né, pago regularmente as parcelas do Profut, etc. E que estabelecia até rebaixamento desses clubes. Infelizmente, essas medidas caíram. Tecnicamente, eu entendo que com razão, mas, assim, do ponto de vista da governança do futebol, caíram, porque o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, entendeu, e foi acompanhado depois, né, plenário, ele entendeu que violava o princípio da autonomia
das entidades esportivas. Ali era o Estado querendo estabelecer normas de funcionamento para entidades, né, normas de funcionamento de competições. Quando você diz que um clube vai ser rebaixado, você está interferindo no regulamento da competição, né? E aquilo caiu. Então, esse ali foi um balizador, um limite, né, até onde o Estado poderia ir nesse sentido. A governança. Eu acho que a lei das SAFs traz... Eu entendo que, num mercado como o futebol, que é um mercado autossustentável, com potencial econômico absurdo, o que o Estado tem que fazer um pouco é o que a lei das SAF faz. É você criar um ambiente que, naturalmente, essa governança seja importante, né? Tem regras de transparência que até são resgatadas da lei das SAs, né, como a necessidade de publicação de balanços, conselho fiscal, etc. Então, assim, você tem algumas regras de transparência, né, que estabelece isso, mas sem uma interferência direta em como devem funcionar essas entidades, são entidades privadas. Então, há uma diferença aí entre entidades que recebem recursos públicos, né, diretamente, como as do esporte olímpico, e clubes de futebol, sempre dentro desse limite ali, né, de até onde o Estado pode ir em relação à gestão esportiva, das competições esportivas, né? Porque quando a gente fala de gestão esportiva, você tem o aspecto, né, da legislação ordinária, aspectos comerciais, trabalhistas, sociais, etc. Mas você também tem um aspecto da competição esportiva que aí o Estado não se mete, né? Eu esqueci a sua primeira pergunta, A Wilson. primeira Era foi sobre... em relação das diversas áreas esportivas existentes. Quais são, a seu ver, quais são aquelas que demandam uma contribuição da legislação, né, atualmente para melhoria e desenvolvimento? Que áreas, quais áreas demandam mais essa legislação hoje para ser desenvolvida? Eu acho que acho não, sem dúvida, é o esporte escolar e esporte de base, formação. Eu acho que a cada 4 anos a gente vê aí nos Jogos Olímpicos desempenho muito aquém do Brasil, e a gente chega à constatação que o problema do esporte brasileiro, eu falo esporte como um todo, é estrutural no sentido da base, né? Não é uma atividade conectada com a educação, do ponto de vista de formação. Você não tem o esporte nas escolas integrado como você vê em outros países, né? Seja Europa, Estados Unidos, Ásia. Isso faz com que a formação, e a gente até falou um pouco sobre isso no começo, que o Estado delega essa formação desses atletas para clubes que muitas vezes estão interessados apenas no atleta que performa, né? No atleta que vai ser vendido ali na frente como o Endrick, como o Estevão, por não sei quantos milhões, mas que a formação dele... Claro que a gente vê excelentes trabalhos de base hoje, cada vez mais, né? Mas ali você não tem o Estado como formador do cidadão, né? E o esporte, a gente sabe, Wilson, você como baluarte aí da educação, né, da gestão esportiva, sabe muito bem como a educação tem esse poder transformador, né? E o esporte talvez seja a principal, uma das melhores ferramentas educacionais, né? De formar esses pequenos cidadãos aqui, de dar autoestima, às vezes, ao jovem ali que está na periferia, né? Não tem acesso a bens de consumo, não tem acesso à cultura. E o esporte acaba sendo ali uma tábua de salvação. Hoje, uma tábua de salvação econômica, né? Ele vê ali a oportunidade de tentar ascender economicamente. Mas eu acho que o esporte, e aí a legislação tem muito a contribuir, eu acho, né, em relação a criar essa conexão mais forte entre esporte e educação. A gente teve um projeto, que a gente debateu no passado, em relação à inclusão, a um aumento da carga horária da prática de esportes na LDB, né, nas escolas públicas e particulares. E eu acho que esse debate tem que ser ampliado e a legislação tem muito a contribuir, sim. Eu acho que é o principal, respondendo objetivamente a sua pergunta, é o principal missão, talvez hoje, da legislação esportiva seja a maior inclusão, essa maior conexão do esporte com a educação.